Tudo bem? A Ieda, mais uma vez aqui falando com vocês. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história financeira, desde todo o início da minha vida, uma vida inteira, né? Financeira que nunca foi muito boa. Então, o que nós nos lembramos? Eu sempre falo assim, desde que eu me entendo por gente, eu me lembro disso. Então eu vou contar assim do que eu me lembro desde que eu me entendo por gente, porque quando nós somos criança, nós temos até uma certa idade que nós não lembramos do que nós fazíamos quando era criança. Nós sabemos porque os nossos pais, as pessoas ao redor contam pra gente o que nós fazíamos e como éramos quando era criança. Então não é diferente de mim. Eu não me lembro o que eu fazia quando era criança, mas desde que eu me entendo, né, desde quando eu comecei a me entender, depois que eu passei dessa fase de criança, de bebezinho, tudo que eu me lembro da minha família, eu vou fazer assim, um pequeno resumo daquilo que eu me lembro, né, que é muita coisa, mas assim, vou resumir em várias coisas para que fique assim bem, né, específico. Então, eu me lembro, né? Desde que eu me lembro, por gente, os meus pais, a minha mãe, ela ficava em casa cuidando de nós. E o meu pai trabalhava. Meu pai era motorista de ônibus coletivos, desses ônibus urbanos, que transporta as pessoas, né? Para todos os lugares, para os seus trabalhos, para a escola. E depois minha mãe, que eu me lembro, ela foi trabalhar. E ela trabalhava no distrito, ela acordava às vezes 2 horas da manhã para pegar a rota e chegava às 5 horas da tarde. A mãe trabalhava bastante. E naquela época tudo era muito difícil. E eles ganhavam, a minha mãe ganhava um salário mínimo. O meu pai, naquela época, um motorista, ele ganhava o valor de uma passagem de transporte inteira, né? E o cobrador ganhava metade. Então era muito dinheiro para aquela época. Mas o meu pai gastava muito dinheiro na rua. Então nós vivíamos endividados. Comprávamos fiado na taberna, tinha o nome lá anotado. E quando chegava no final do mês, no início do mês, se pagava e já pegava fiado de novo. Então nós tínhamos uma vida muito ruim, muito sacrifica, é, sacrif, é, uma vida muito sacrificada, né? Essa é a palavra. E aí a gente teve uma época que minha mãe mandou meu irmão pro interior e sempre eu vivia mais no interior, né? Vivia metade da minha vida no interior, metade aqui, por causa dessa nossas condições financeiras muito difíceis. E por isso que eu sempre falo, eu sou metade do interior, metade da cidade, porque eu vivia metade da minha vida indo para o interior, nas minhas férias da escola. Então sempre que eu tinha oportunidade eu ia, não pagava mesmo o barco, pegava o barco na, na escadaria dos remédios, atravessava o encontro das águas e ia ali pro Careiro, lá pro Marimba. Então, foi crescendo e a vida continuou muito difícil, né? Muito difícil. Minha mãe parou de trabalhar, foi demitida do trabalho e ficou só o papai. E foi um tempo que o papai adoeceu, aí já foi um tempo que eu casei também, engravidei, fui morar com meu atual marido, que hoje vivo com ele, o Atevaldo. Nós temos 23 anos, agora dia 4 nós completamos 23 anos de casados, bodas de palha, e ele fez uma linda surpresa para mim. Eu até publiquei no meu canal meu pessoal o vídeo. E aí, quando o papai adoeceu, foi quando a mamãe conseguiu controlar o dinheiro dele. Que aí foi para as mãos dela e foi quando ela começou a controlar o dinheiro dele e ele. E aí a pagar as contas.
e a começar a melhorar a nossa vida de estar só devendo para a taberna. E também o pessoal da taberna já não queria mais vender, né? Fiado. E aí já foi acontecendo o seguinte, que como o papai adoeceu, o papai já era hipertenso. E aí ele pegou a diabetes. Ele passou mal dirigindo, aí bateu o ônibus e o pessoal foram fazer o exame pensando que ele estava bêbado e ele estava com a diabetes dele lá em cima. Foi quando descobriram que ele tinha diabetes. E aí levou e depois daí o papai ficou encostado no trabalho e começou a tratar, só que ele só fazia piorar a situação dele. O papai era muito teimoso, a gente não conseguia controlar ele. Então ele comia de doce sem poder comer e aí piorava a situação dele. Nós só conseguimos controlar papai quando papai ficou acamado, que a gente teve controle total dele. Que a gente só dava o que ele podia comer, porque enquanto ele estava consciente, ele comia de tudo que não era para comer. Foi quando a mamãe começou a fazer as nossas comidas em sossa, e eu sou acostumada, eu tenho pressão baixa para me comer com sal, né? Mas não gosto de comer com sal, só gosto de comer comidas em sossa. Por causa disso, que a gente foi acostumado, por causa do papai, a nossa comida era feita para todo mundo junto, de acordo com ele. E aí foi assim, como uma pessoa doente, assim, que você tem que fazer uma alimentação adequada, as condições e o salário dele já não dava mais. E levava ele pro hospital, não tinha ambulância, tinha que pagar táxi e comprar remédio. Então a manutenção de uma pessoa doente é muito alta. Uma pessoa doente, ela custa muito cara. Então, nós não conseguimos, nós acabamos ficando endividados cada vez mais. Fizemos uma feijoada para arrecadar dinheiro, para montar uma UTI para ele, mas aí também não deu muito certo. E aí papai foi adoecendo, depois ficava internado, eu ficava várias vezes com ele no hospital e as dívidas aumentando, porque o custo ele é muito alto. O custo de uma pessoa doente é muito alto. Então, papai foi aumentando até que papai faleceu. E eu sempre falo, depois que o papai faleceu, nós ficamos devendo um ano. Mamãe ficou pagando dívida da doença do papai, porque ficou empenhada nos cartões dos outros que a gente prestava, fiado, várias coisas. Então foi um ano pagando dívida, até do enterro dele, porque se paga, né? Então foi um ano pagando dívidas e foi difícil para minha mãe. Era só minha mãe, meu irmão estava ainda no início da sua vida profissional e a mãe também ainda ajudava ele. E eu estava casada, fui morar com meu esposo e lá com meu esposo era ele, era o salário dele, né? Ele era cobrador, ele ganhava metade do motorista. E ele e a mãe dele tinham aluguel de uma casa, que a gente foi morar junto com a mãe dele e a irmã dele, porque ele ajudava a sustentar na casa. E nós fomos vivendo. Era o salário dele, mais o aluguel da mãe dele. Às vezes a mãe dele tinha pensão, às vezes não pagava a pensão, o ex-marido da mãe dele. Então, ele sustentava lá, mas naquela época tudo era muito difícil, era só aquele salário. Depois nós fomos, a minha sogra desalugou a casa de cima, nós fomos morar para cima, só nós, e viver daquele salário. E as crianças pequenas, né? Eu peguei o meu primeiro filho, depois peguei o segundo. E foi difícil, até que eu consegui. Aí, quando eu fiz a minha inscrição para me passar nesse concurso da Suzano, que eu sou concursada, sou auxiliar de serviços gerais, eu peguei o dinheiro da comida, o único dinheiro que a gente tinha para alimentação, e paguei a minha, enfrentei uma fila imensa nos Correios, assim, que dava volta. E fiquei lá pensando, e todo mundo falando, não pago, porque a gente faz concurso e nunca chama a gente, só engano. E eu disse, eu vou pagar. Se eu não for chamada, eu não pago mais.
e eu paguei o meu concurso para Suzano e Paciência. Não fiz as duas provas, não passei na Ciência, passei na Suzano. Gabaritei a prova, passei. E a partir do momento que eu passei, comecei a receber o meu primeiro salário. Então, como a gente não tinha, a gente só vivia daquele salário do meu marido, né? Nós não tínhamos outro salário. Aquele salário, assim, tipo, veio uma extra e foi, a gente começou a pensar e a comprar as coisas tudo à vista, a fazer tudo que a gente queria à vista. Na época nós compramos um Fusca à vista, que a gente tinha dinheiro guardado na poupança. E só que o Fusca deu problema. Nós acabamos devolvendo o Fusca, porque ele deu problema, né? Nós não tínhamos orientação naquela época, poderíamos ter consertado. Hoje um Fusca tá, né? Eu disse, olha como a gente não tinha visão, porque se nós tivéssemos visão, nós tínhamos ficado com o Fusca, tínhamos mandado consertar. E aí nós devolvemos, nós não quisemos. Depois nós fomos comprar um Gol, entrar nas parcelas de um Gol. E nós tínhamos 3.000 guardados na poupança. Nós demos entrada desses 3.000 e ficamos parcelando o Gol. E aí a gente estava comprando tudo à vista, estava maravilha, nossa vida tinha melhorado, porque você me olha assim, eu não tenho, meu marido fala, você não tem vaidade. Eu não gosto muito, para falar a verdade, eu não gosto de me maquiar. Eu gosto de usar brinco e colar. Eu gosto muito, e passar um batom na boca, bem clarinho. Mas eu não gosto muito de me arrumar. Então eu não gasto horrores de dinheiro com cabelo, com indo a manicure, com maquiagem. Não uso roupa de marca. Quando eu compro algo de marca é porque aquilo é bom, não porque é de marca. Quando eu compro alguma coisa é porque eu gosto, eu quero, eu gostei daquele objeto, eu quero, daquela roupa, eu quero. Mas não porque ela é de marca, e sim porque eu gostei, eu quero, e aí eu compro. Mas se não for isso, tudo que a gente gasta vamos falar assim, não é barato. Então, o meu dinheiro junto com o do meu marido, a gente gasta e a gente guarda. Só que como a gente entrou no financiamento, não, tava beleza. A gente conseguia pagar nosso financiamento, conseguia viver nossa vida bem. Mas aí houve uma confusão familiar, onde a gente teve que... Onde a gente morava era onde? Na casa da mãe do meu esposo. E aí ela faleceu. Então houve aquelas desavenças de família, tivemos que vender a casa, repartir. Então, quando a gente comprou aqui, onde é a minha casa, onde eu moro, que eu estou fazendo essa filmagem, e é onde está agora, né? Essa casa. Aí nós compramos o terreno, juntamos o dinheiro com a minha cunhada, compramos o terreno e comecei a me endividar. Foi quando, mais uma vez, ficamos com as dívidas atoladas. Assim, fiz empréstimo no cartão, fiquei com o nome no Serasa. Fiz empréstimos no banco consignados pela primeira vez, que eu não fazia nenhum tipo de empréstimo, não pegava nada emprestado. E aí meu marido pegou também emprestado com os colegas e tivemos que pagar, né? Porque foi quando nossos nomes ficaram negativados. O meu, né? Do meu esposo não, mas o meu ficou todo negativado pra gente construir essa casa. E aí a gente chegou no ponto que nós tivemos que repassar o carro. E repassamos com um colega dele, no qual não pegamos nada. Só ficou numa dívida que ele tinha pouca, que ele tinha pegado o dinheiro emprestado. A gente ainda teve até que pagar um pouco mais. Meu marido fez lá. E aí começou de novo uma vida de endividamento, que a gente ficou agoniada, emprestando, pagando juros, multas, juros, multa, juros, multa, e pegando emprestado, refinanciando o empréstimo. Mas aí a gente conseguiu fechar a casa
e vim morar pra cá. Viemos morar pra cá. E aí, a partir daqui, a gente foi construindo aos poucos, mas a gente ficou muito endividado, que a gente não tinha quase dinheiro para se alimentar. Então, o que a gente usava? Muito cartão de crédito. A gente comprava, às vezes, a alimentação muito no cartão de crédito. E pagamos muito, por muito tempo, juros. Então, aí depois a gente foi pagando. Como eu falei, eu não tenho vaidade de gastar com coisas caras. Então, a gente foi equilibrando de novo. Aí, a gente estava numa situação boa, fizemos o segundo financiamento de um Celta. Passamos 2 anos com esse Celta, pagamos a metade dele. Eu amava ele, eu aprendi a dirigir nele. Só que a gente estava cheio de dívida de novo, porque tinha faculdade. Eu pagava a metade da minha faculdade, eu queria fazer a formatura, eu queria ir para festa. E aí lá, um monte de dívida de novo. Lá ficamos atolados em dívida de novo. Tá. Nos livramos do carro, consegui ir participar da minha festa de formatura, tudinho. Fomos indo, melhoramos. Quando a gente estava bem de novo, compramos um Celta, um Argo agora, em 2018, em dezembro de 2018. Usei muito esse Argo, amava, disse, não, esse carro é nosso agora, né? Aí eu queria muito viajar, queria muito ir em Aparecida do Norte. E quando foi em julho, deu nossas férias, eu comprei, não tinha feito nenhum planejamento. Comprei na Marra as passagens, usamos tudo que a gente tinha de cartão, de crédito, quase tudo, não usei todos os créditos. Mas cartão o dele, o da mamãe, empréstimos consignado, na verdade, empréstimo pessoal. Então, crédito, cheque especial, viajei, conheci Aparecida. Depois que eu voltei de lá, meu sonho virou um pesadelo. Fiquei atolada em dívida. Devia mais de 10 mil reais. Então, quando chegou em dezembro, eu estava tão sufocada, dezembro de 2019, que eu não estava mais aguentando. Quando foi dia 2/12 de 2019, eu me ajoelhei aqui na minha cama, nessa cama que eu tô na cama aqui em cima. Me ajoelhei, né? Minha cama aqui, latinha. Me ajoelhei, orei, chorei, pedi a Deus, Senhor, faça que eu me perdoe, porque eu não conseguia. O meu marido perguntava de mim, o que está acontecendo? Eu não queria falar para ele. Mas ele sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha me endividado tanto. E eu não estava conseguindo me perdoar, eu não estava conseguindo viver com essa culpa. Eu disse, poxa, a gente já sofreu tantos momentos, a gente já teve de endividamento e eu não consigo aprender por causa do meu impulso. Eu poderia esperar e eu não conseguia esperar, porque eu queria. E eu precisava e a gente nunca dava certo, e planejava nunca dava certo. Então foi quando eu conversei sinceramente com Deus, comigo, e me perdoei e comecei a anotar tudo que eu tinha de dívida, quem eu devia e o que eu poderia fazer para resolver. Foi quando eu achei as soluções. Eu tenho outros vídeos falando desses 6 pontos que eu coloquei. E aí eu comecei a fazer isso, né? É um pouquinho da minha história para você ver assim. Desde que eu me lembro, eu sempre fiz escolhas erradas em relação a finanças. Mas aí, quando foi em dezembro, eu comecei a estudar sobre educação financeira. Eu digo, eu vou pesquisar, porque sempre eles falam de educação financeira. Na escola, o professor já falava sobre educação financeira. Mas eu nunca liguei. Então, foi quando eu conheci, né, alguns canais que tem, muito bom. E eu comecei a seguir, eu vi eles falando, depois conheci um outro canal. E aí, eu vi ela falando. E eu fui me orientando e fui tirando daquilo que eles falavam. Nem tudo que eles falam lá, da forma que eles falam,
serve para você. Então eu tirei o que servia para mim deles e adequei o que serviu para mim. E por isso que eu fiz aquilo que foram 6, né, dicas que serviram para mim, que pode servir para você. Mas o que eu falo? Tire do que você acha que você consegue fazer e faça. E adeque para a sua realidade, para o seu problema. Foi o que eu fiz, eu adequei para o meu problema e comecei a resolver essa vida de dívidas, essa vida de pagar juros e multa os outros e para o banco. Foi quando eu pensei, meu Deus, se eu tivesse estudado lá quando a gente comprou o Fusca, que nós compramos à vista, que era o correto, se eu tivesse procurado lá naquela época, hoje a gente estaria rico, porque o que eu já paguei de juros e multas era um investimento de lá para cá, que só que nós temos 10 anos morando aqui, vamos fazer completar 11 anos morando aqui. E só aqui. Então, do tempo de lá pra cá, daria uns 15 anos. Dariam 15 anos investindo, estaríamos ricos. Mas eu sei que não era o momento certo, era um momento de aprendizado. Eu vejo que o pessoal fala, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que não ter feito. E é verdade, porque tem coisas que eu não fiz e eu me arrependo grandemente. E das coisas que eu fiz, que eu me arrependo, mas hoje eu vejo como um aprendizado. Porque se eu não tivesse experimentado, eu não tivesse feito, eu não teria aprendido. E essa última de São Paulo, depois que eu me perdoei, que eu percebi, hoje posso falar para você que eu saí dessa vida de endividamento, porque hoje eu posso te dizer, com toda a plenitude, eu ainda estou devendo, mas eu não estou mais devendo como antes. E o meu poder aquisitivo já melhorou. A minha barganha com as pessoas já melhorou. Eu já consigo barganhar porque eu já tenho dinheiro para pagar à vista, né? Eu só estou juntando para que eu possa terminar de pagar o resto que falta, que já é menos da metade que eu já devo. E aí eu estou juntando para pagar, para quitar o restante que eu falta eu pagar. Mas já comecei a juntar dinheiro. Eu ia começar a investir esse mês, não investi, porque nós dois entramos de férias. E aí, quando você estuda sobre educação financeira, você tem que ver. Se você já tem um dinheiro, reserva que você consegue viver. Mas se você não tem, então não gaste o seu dinheiro todo, porque você precisa viver. Então, antigamente, quando nós entrávamos de férias, nós gastávamos tudo na nossa férias. Quando chegava o mês que a gente não ia receber, a gente acabava ficando sempre comprando cartão de crédito, cheio de dívida. Hoje a gente não fez isso, mas hoje o que é que nós fizemos? Nós nós fizemos o nosso planejamento para 2 meses. 2 meses que a gente está planejando, que a gente está fazendo as coisas, que a gente tem organizado tudo, que a gente tem colocado as coisas. Então tá tudo se adequando, porque quando a gente faz as coisas, quando a gente planeja de verdade, quando a gente faz com cautela, com todo o planejamento, com todo o cuidado, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. E hoje eu posso te dizer que nós temos feito, as coisas estão acontecendo, estou me controlando. Posso dizer que hoje não faço mais as coisas mais impulsivamente, né? Tenho feito as coisas com controle, não estou comprando nada parcelado, né? Veio alguém vender alguma coisa, meu marido falou, eu sei que você não comprou. Eu disse, comprei, brincando com ele, né? Eu disse, não comprei. Se fosse outro tempo, eu teria me endividado, parcelado 15 meses, sem necessidade, com juros, para uma coisa que eu não vou utilizar. Eu fazia muito isso, eu comprava as coisas, parcelava, tinha coisas que eu não utilizava, e ficava aí, jogado, e um gasto de dinheiro à toa,
com e as coisas que eu preciso comprar, que eu preciso guardar, eu não tinha. Eu não tinha como guardar, não tinha, porque eu comprava com coisas desnecessárias que não tinha uso. E as coisas necessárias ficavam, ficavam necessitando, né? E hoje não, hoje eu tenho comprado as coisas necessárias, pagado, tenho, falava assim, guardei, fiz um planejamento, guardei para pagar as contas do mês que vem, quando voltarmos de férias não vamos ficar liso, e temos dinheiro para pagar as contas, né? Temos dinheiro para nós vivermos bem, tranquilo, o mês de novembro, quer dizer, nós saímos, nos divertimos, demos uma volta ali no interior, tomamos um banho de rio, atolamos na lama. Eu atolei na ida e na volta no joelho. Eu acabei me esquecendo, porque eu gosto de filmar tudo, né? Dessa vez eu esqueci de filmar, senão eu ia postar eu atolado na lama. Eu ri tanto, porque todas as vezes que nós íamos no interior era no alagado. Dessa vez nós tiramos férias e tá seco. E quando tá seco, atola. Então foi muito divertido. Fazia muito tempo que eu não atolava na lama. E foi muito divertido atolar na lama, mas nós fizemos tudo com cautela. Nós sabíamos quanto a gente ia pagar. Levei um dinheiro, vou levar esse tanto, para que a gente possa gastar só isso, não vou levar mais. E a gente volta, porque a gente não gastou tudo aquilo que a gente tinha colocado para gastar. Mas fomos lá, demos uma volta, queríamos ir em outros lugares, mas pensamos bem, nós vamos gastar isso com hotel, nós vamos gastar isso com alimentação, nós vamos gastar isso. No momento não dava para gastar agora, então nós decidimos não ir, né? Isso é um planejamento, isso é ter segurança, isso é deixar de ter uma vida financeira de endividamento, para você mostrar. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 agora, dia 10 de dezembro. E um pouco dessa minha história, dessa minha vida de endividamento durante esses 39 anos. E mudei antes dos meus 39. Decidi com 38 anos, uma semana de completar 39, porque foi dia 2/12. Eu completei 39 dia 10/12. De 2019. Antes dos 2019 eu decidi mudar. E a partir de 2019 eu mudei e venho fazendo. Eu não só coloquei essas dívidas, essas dicas que eu tenho falado para compartilhar, para ajudar a outras mulheres como eu, mas como eu tenho feito. E hoje eu estou tão feliz, eu estou orgulhosa de mim, porque eu estou conseguindo manter aquilo que eu me comprometi, com aquelas 6 dicas. Eu me comprometi a fazer elas e eu estou fazendo elas. Eu estou cumprindo com a minha palavra, eu estou cumprindo com o meu compromisso, não é só comigo, porque eu sou casada, com meu esposo, com meus filhos, né? Eu estou cumprindo com esse compromisso que eu assumi, porque eu não sou sozinha. Então, para seguir em frente, eu hoje caminho com ele. E ele fala, Ieda, mas eu sempre tive isso. Eu sempre falei isso pra você, mas você nunca me ouvia. Eu digo a verdade, mas hoje eu estou ouvindo. E hoje ele até fala assim, eu te parabenizo, porque eu vejo que você realmente mudou. Eu vejo que você está uma outra mulher, com uma atitude melhor. Nós temos nos controlado. Às vezes a gente quer comprar uma coisa que eu disser, mas e aí? Dá pra gente esperar? Por exemplo, a gente precisa comprar um outro ventilador. Você observar, eu tô super suada, porque aqui em Manaus é muito quente, né? E assim, você tá ouvindo alguns barulhos, né? Porque as pessoas passam na moto, tem um barulho aqui, tem um barulho ali. E eu desliguei o ventilador, porque ele faz muito barulho, para não ficar o barulho na gravação. E aí, eu disse pra ele, nós precisamos comprar um ventilador. Mas dá pra gente esperar, porque os 2 que a gente tem, dá pra gente revezar em alguns momentos. Então a gente tem esperado. Nós compramos um forno agora, porque a gente estava gastando muito gás assando, porque meu filho começou a fazer bolos.
né, para vender. E aí nós estávamos gastando muito com gás. Nós percebemos que se nós continuássemos com gás, o gás aumentou muito. Aí nós compramos um forno elétrico, já compensou. E nós compramos ele com avaria, né, que chama. Eu disse, tá funcionando? Tá. Só faltava uma gradezinha lá. Nós compramos à vista. Um forno que ia custar mais de R$500, que a gente viu, aquele forno ia custar em média uns R$600, R$700. Nós trouxemos da loja, só porque ele não tinha as grades de dentro, porque as pessoas furtam a grade de dentro da loja. Eu digo, tem tanta câmera aqui, o pessoal não vem. Nós conseguimos um desconto, trouxemos ele por 350. Ele estava 390, se eu não me engano. Nós conseguimos trazer por 350 ele. E lucramos porque ele está economizando muita coisa, senão a gente já tinha gastado gás, já tinha trocado a outra e a gente ia gastar duas botijas de gás por mês, né? Comprei lençol para cama, que estava precisando, à vista, comprei, foi 300 e pouco. Dessa vez, como eu falei, eu parcelei no cartão, eu comprei no cartão dessa vez, eu ainda não tinha usado. Desde dezembro lá que a gente refinanciou, a gente não usou o cartão, né? Consegui anular a taxa do cartão, aí eles devolveram o nosso crédito que a gente tinha pagado da taxa de anuidade. E agora que eu parcelei as compras que eu fiz, eu comprei 343 e uns quebradinhos de lençóis de cama, porque nós estávamos precisando. E comprei no cartão porque era o mesmo preço à vista, não tinha desconto. Parcelei de 2 vezes, saiu o mesmo preço à vista, não tinha desconto. Porque eu não queria ficar lisa agora. Eu disse, não, porque se eu comprar no dinheiro agora, aí a gente vai correr o risco de ficar sem dinheiro. Eu disse, não. Então, eu vou parcelar de 2 vezes, já vai dar para pagar agora, junto com as outras contas que eu reservei, e a gente vai ficar tranquilo. Então, foi só por isso que eu parcelei no cartão, mas eu não estou usando o cartão para nada. E eu só vou usar o cartão quando for assim. É o mesmo preço à vista. Se tiver desconto, se não tiver, eu tenho dinheiro para comprar à vista, eu vou comprar. Mas se eu não tiver, ou eu não quero ficar liso naquele momento, eu vou parcelar assim como eu fiz. Mas tudo controlado. Então, nós temos segurado. Nós não temos ido para lugar nenhum. Nós não fomos para lugar nenhum, assim, mais longe, porque nós colocamos na caneta. Não é o momento agora. Mas dá pra gente se programar para ano que vem, para que a gente possa fazer direitinho e da forma correta. Então, é um pouquinho do que eu queria passar, do que eu estou fazendo, da minha vida financeira, como é que era e como é que está sendo hoje, um pouquinho dela. E compartilhar com vocês um pouco disso, dessa minha vida financeira. Tá bom? Tchau. Até a próxima.